Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de maio. Por maioria, o Supremo decide que norma que possibilita a extensão de validade de patentes é inconstitucional. Os ministros ainda vão definir quando essa decisão passará a valer para as patentes que já foram concedidas. Esse é um dos destaques desta edição, você vai ver também. Caso Henri, Ministério Público denuncia Dr. Jairinho e Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado. Plenário virtual do Supremo vai julgar novo pedido do PSB sobre letalidade policial no Rio de Janeiro. Ministro Dias Toffoli nega pedido do PSOL para obrigar presidente Jair Bolsonaro a explicar declarações sobre fraude nas eleições. Por maioria, o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Propriedade Industrial que permite prazo estendido para patentes em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que a propriedade de bem material deve ser limitada, como prevê a Constituição, há 20 anos e, por isso, acompanhou integralmente o relator. Já o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Por ter mais dúvidas do que certezas quanto ao real impacto desse dispositivo, que já vigora há 25 anos, e por considerar que o Poder Legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, por não entender que se esteja diante de uma clara questão de proteção de direitos fundamentais e por achar que a solução não é diminuir a exclusividade de quem inventou, mas sim aumentar a eficiência do órgão que deve receber o depósito da invenção, e por achar, finalmente, que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu pedindo todas as vênias ao eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, eu estou divergindo, presidente, numa posição minoritária. O presidente ministro Luiz Fux também seguiu a divergência. Já as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio acompanharam o relator. Por maioria, o plenário decidiu que a norma que possibilita a prorrogação do prazo de concessão das patentes é inconstitucional. A norma questionada determina a extensão da validade do regime de exclusividade para compensar os interessados pela demora em sua análise administrativa. Com todas as vênias aos posicionamentos em contrário, parece-me que a norma optou por uma solução jurídica engenhosa, é verdade, mas flagrantemente inconstitucional. Os ministros ainda vão definir quando essa decisão passará a valer para as patentes que já foram concedidas. A sessão foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou um pedido do PSOL para que o presidente Jair Bolsonaro justificasse com provas declarações sobre supostas fraudes nas eleições de 2018. As declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro foram no dia 6 de janeiro deste ano, na saída do Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele defendeu o retorno do voto impresso e alegou que as eleições de 2018 foram fraudadas e que tinha certeza de que ganhou já no primeiro turno. O PSOL argumentou que as afirmações do presidente podem configurar crimes de responsabilidade contra a honra. Mesmo não sendo alvo das declarações, o partido justificou que tem representatividade diante das instituições e da população para pedir ao STF que o presidente comprove as afirmações. No Supremo, o ministro Dias Toffoli negou dar continuidade ao processo. Na decisão, o relator afirmou que não foi possível identificar que as falas apontadas como ofensivas teriam direcionamento específico ao PSOL e que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o partido político não tem legitimidade para promover interpelação judicial quando não foi alvo das supostas ofensas, por se tratar de um direito personalíssimo de quem, concretamente, viu-se atingido pelas afirmações tidas por ofensivas.
A Justiça Federal em Brasília determinou o arquivamento do inquérito contra Sônia Guajajara. A líder indígena estava sendo investigada pela Polícia Federal por críticas ao governo e à FUNAI, em um documentário produzido pela organização que ela coordena. Segundo a decisão do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal em Brasília, as denúncias não trazem indícios mínimos de abuso de exercício de direito ou de cometimento de qualquer crime contra a União. A líder indígena foi denunciada pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, com base na Lei de Segurança Nacional. Ela gravou vídeos que denunciam violações dos direitos dos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19. Segundo a FUNAI, o material é uma campanha de calúnia e difamação contra o governo federal. Na decisão, o juiz anulou o ato que intimou Sônia Guajajara e deu prazo de 5 dias para a Polícia Federal prestar informações à Justiça sobre o inquérito. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido por Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros, pela morte do menino Henri Borel, morto no dia 8 de março. Dr. Jairinho e Monique Medeiros são acusados por homicídio triplamente qualificado. Os dois também foram denunciados pelos crimes de tortura, fraude processual e coação no curso do processo. Monique ainda vai responder por falsidade ideológica, já que no mês de fevereiro, ao levar o filho ao hospital depois de ser espancado, ela mentiu sobre esse episódio. E isso ocorreu poucas semanas antes da morte de Henri, de apenas 4 anos, no dia 8 de março. Segundo as investigações, o menino morreu por causa de agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Uma reconstituição feita pela polícia apontou 23 lesões por ação violenta. De acordo com a denúncia, o homicídio é qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e por ter sido cometido por meio cruel e motivo torpe. A pena ainda pode ser aumentada pelo fato de Henri ser menor de 14 anos. O Ministério Público do Rio ainda pediu a conversão da prisão temporária do casal em preventiva, por entender ser a única forma de assegurar que a instrução criminal não será atrapalhada pelos acusados, seja pela ameaça a testemunhas, seja pela influência que podem ter na coleta de provas. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar ao plenário virtual, na sessão que começa no próximo dia 21, um novo pedido do Partido Socialista Brasileiro sobre a ação que discute a letalidade policial no Rio de Janeiro. O partido pede que o tribunal esclareça pontos da decisão que suspendeu a realização de operações policiais em comunidades do Rio enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia. O plenário do Supremo já havia confirmado a decisão do ministro Fachin, que limitava essas operações a casos excepcionais e que elas fossem informadas e acompanhadas pelo Ministério Público. O PSB pede explicações sobre o alcance dessa excepcionalidade e a obrigação de policiais usarem GPS e câmeras de vídeo. O PSB também considera importante deixar clara a necessidade de divulgação de todos os protocolos de atuação policial como medida de transparência. E veja a seguir, Operação Grão Branco busca desarticular a organização criminosa acusada de tráfico internacional de drogas. Voltamos já. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. Na manhã de hoje, uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas cumpriu quase 250 mandados de prisão e busca e apreensão em Mato Grosso. As investigações tiveram o apoio do Ministério Público Federal. Depois de prender 6 pessoas com 495 quilos de cocaína em 2019, no município de Nova Lacerda, no Mato Grosso, a Polícia Federal descobriu que elas faziam parte de uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Os produtos eram trazidos da Bolívia para o Brasil com o objetivo de serem encaminhados para outros países. Com apoio do Ministério Público Federal, a polícia
conseguiu identificar 140 pessoas suspeitas de participarem do esquema. As investigações possibilitaram a apreensão de aproximadamente 4 toneladas de cocaína, além de veículos e aeronaves utilizadas no tráfico. Na chamada Operação Grão Branco, uma vez que criminosos também usavam caminhões carregados com soja para esconder a droga, a Justiça expediu 249 mandados no total, sendo 24 de prisão preventiva e 14 temporária. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu que cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar pedido de suspensão da entrega de lista de vacinados pelo município de São José dos Campos, em São Paulo. Segundo o ministro, a questão envolve matéria constitucional. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, não conheceu do pedido do município de São José dos Campos, em São Paulo, para suspender os efeitos de mandado de segurança que o obrigou a fornecer a lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 na cidade, com a indicação da categoria de prioridade em que cada uma delas se enquadra. O Tribunal de Justiça paulista já havia negado o pedido de suspensão da ordem judicial concedida em mandado de segurança impetrado por particular. Na petição ao STJ, o município alegou que os dados individuais relativos à saúde do paciente devem ser protegidos e só podem ser entregues a terceiros com a sua autorização. Foi defendido que a divulgação da lista traria risco à ordem administrativa e comprometeria a condução das ações de combate à Covid-19. O ministro Humberto Martins apontou que, de acordo com a legislação, a competência do STJ para examinar o pedido suspensivo está vinculada à fundamentação infraconstitucional da causa de pedir da ação principal. Mas o ministro observou que o mandado de segurança impetrado em primeiro grau utiliza como fundamento temas eminentemente constitucionais, como o fato de que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Assim, decidiu que, por os temas serem de natureza constitucional, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar o pedido de suspensão. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho emitiram recomendação a todas as escolas de Erechim, no Rio Grande do Sul, com orientações sobre a volta às aulas presenciais e a fiscalização para garantir a proteção dos profissionais e estudantes. O documento expedido pelas Procuradorias da República em Passo Fundo e Erechim, no Rio Grande do Sul, lista 23 recomendações de medidas que as instituições de ensino devem tomar para garantir a volta presencial das aulas em um ambiente com segurança. Entre as ações sugeridas estão as de reorganizar a distribuição das turmas, reduzindo o número de alunos no mesmo ambiente e priorizando aqueles que os pais apresentem necessidade de trabalho, observando o distanciamento mínimo de 1,5 metro. A recomendação também sugere medidas de higienização e segurança do ambiente, como manter janelas abertas e evitar o máximo possível ventiladores ou equipamentos de ar-condicionado. As escolas devem ainda fornecer equipamentos de proteção, como máscaras para todos os funcionários, além de terem de assumir a responsabilidade de fiscalizar e orientar sobre o uso correto dos equipamentos. O descumprimento da recomendação terá como resultado a adoção de medidas administrativas ou judiciais pelo Ministério Público. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a omissão de socorro não gera presunção automática de danos morais. Os detalhes na reportagem de Damares Bulbães. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um motorista e decidiu que a omissão de socorro por si só não configura dano moral presumido. O processo teve origem em ação de indenização por danos morais e materiais por acidente de trânsito. O acidente teria sido causado por um carro que não respeitou a sinalização e acabou batendo em uma mulher que pilotava uma moto. Ela processou o motorista que teria deixado o local sem prestar ajuda. Em primeira instância, o juiz entendeu que o simples fato de um motorista ter deixado o local não gera o dever de indenizar. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que o fato de um motorista ter fugido do local do acidente sem prestar assistência à vítima é suficiente para justificar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
O relator do recurso especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que a omissão de socorro é conduta de elevada gravidade social. Entretanto, ponderou que a regra é a demonstração do dano moral, até para que seja adequadamente mensurado o valor da condenação, que deve guardar estrita compatibilidade com as lesões efetivamente sofridas e não com a gravidade da conduta do ofensor. Para Antônio Carlos Ferreira, ao examinar a causa de pedir do recurso da autora, é possível perceber que a compensação pelos danos sofridos está relacionada às consequências advindas do acidente de trânsito, não existindo indicação alguma de nexo causal entre o pedido indenizatório e a alegada fuga do motorista sem a prévia assistência à vítima. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, negou o pedido para suspender processos de impeachment do governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Esse é o segundo pedido de cassação que o político enfrenta, agora acusado de suposta fraude na compra de respiradores. Em reclamação apresentada ao Supremo, o deputado estadual Laércio Schuster alegava irregularidade na condução do atual processo. Ao negar seguimento ao pedido, o ministro Lewandowski ressaltou que o rito adotado foi semelhante ao processo anterior e que o parlamentar participou da aprovação do procedimento, que agora questiona. E no próximo bloco, o ministro Tarcísio Vieira é homenageado em sua última sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A primeira Vara Federal de Mato Grosso extinguiu o processo que tentava reverter a doação de um imóvel avaliado em R$500 milhões à União. A AGU evitou na Justiça a condenação da União a devolver imóvel doado pelo município de Cuiabá e onde hoje se encontra o 9º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. O imóvel é avaliado em R$500 milhões e foi doado na década de 1940. Os autores de uma ação popular pediram a nulidade da doação e a devolução do bem ao patrimônio de Cuiabá ou o pagamento de indenização no valor do imóvel pelo suposto dano causado ao município. Os autores alegaram que a doação do imóvel foi autorizada para que no local fosse construído um educandário para menores desabrigados. Mas a AGU comprovou que o imóvel foi construído de 1950 a 1960 e atendeu a 75 menores abandonados, além de abrigar a Secretaria de Educação do Mato Grosso. Somente na década de 70 é que o imóvel passou a ser sede do 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. E foi graças à atuação do Batalhão de Engenharia Civil na região que os militares construíram, por exemplo, a BR-165, atendendo ao interesse público e beneficiando o município de Cuiabá e o Estado. Em defesa, a União diz não só que foi cumprido o encargo, não só que o imóvel foi destinado para fins de educação, bem como que, mesmo com a ocupação do imóvel pelo Exército Brasileiro a partir da década de 70, ele se destinou ao fim público. Por fim, a Advocacia Geral descobriu que a ação idêntica já havia tramitado, cujo julgamento foi em 1989, e que o mesmo autor popular desta ação tinha sido advogado do outro processo. A Justiça Federal do Mato Grosso acatou os argumentos da AGU, declarando extinto o processo sem resolução de mérito. Ao reconhecer que os autores esconderam a existência do processo anterior, o juízo também os condenou por litigância de má-fé. A Justiça Federal manteve o cancelamento de matrículas de alunas que ocupavam irregularmente vagas destinadas ao sistema de cotas. Para a Justiça de Minas Gerais, as 3 estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, ao se autodeclararem negras ou pardas no processo seletivo, burlaram o sistema de cotas e, assim, acabaram fraudando o próprio sistema de entrada na universidade. A Comissão para Acompanhamento e Averiguação da Implementação das Cotas Raciais para ingresso de discentes na UFO analisou os procedimentos administrativos que envolviam as alunas e concluiu que as 3 são brancas. Nas sentenças, o magistrado ressaltou que a política de cotas raciais tem como principal objetivo promover o princípio da igualdade,
para garantir o acesso ao ensino superior àqueles que, em razão da cor da pele ou de seu grupo étnico-racial, não têm as condições necessárias para concorrer com os demais em grau de igualdade. A Justiça, então, determinou o cancelamento das matrículas das estudantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, deu posse à desembargadora Sônia Diniz Viana. Sônia Diniz Viana, que atuava como juíza na Seção Judiciária de Minas Gerais, foi empossada na vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Jiraí Arame Guerian. Ela passa a integrar a segunda turma do tribunal. Em virtude das medidas de distanciamento por causa da pandemia, a cerimônia foi virtual. No plenário do TRF em Brasília estavam apenas o presidente da Corte, desembargador federal Ítalo Mendes, e assessores. Vossa Excelência sempre honrou a Justiça Federal, como sempre honrou todas as demais instituições que Vossa Excelência presencia. Natural de Belo Horizonte, a nova integrante do TRF1 formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, mesma instituição onde se especializou em ciências penais e vai defender tese de doutorado na mesma área. Ela também é especialista em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, onde leciona há mais de 45 anos. Antes de se tornar magistrada, Sônia passou pelos Ministérios Públicos Estadual em Minas e Federal e foi procuradora do Estado. Ela era titular da 6ª Vara Federal de BH e foi promovida a desembargadora do TRF1 pelo critério de antiguidade. Sônia Diniz falou sobre a nova missão, agora como membro do maior colegiado regional federal do país. Com muita alegria, com muito orgulho, com muito entusiasmo, que assumo o cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um grande tribunal, quer seja em número de feitos, quer seja em qualidade de trabalho. Ela deixou uma mensagem aos colegas magistrados, servidores e jurisdicionados. Para os juízes em geral, os juízes de primeira instância, porque lá está o grande veio de trabalho, porque é lá que caem todos os processos inicialmente. A eles, eu parabenizo pelo trabalho hercúleo que eles exercem. E para o jurisdicionado, o meu reconhecimento pela paciência, muitas vezes, por ter de nos esperar, porque não temos um só processo. Mas a eles, o meu respeito, a minha alegria em poder servi-los. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho se despediu hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2014, ele ocupava uma das vagas destinadas à advocacia na Corte Eleitoral, se tornando membro efetivo do tribunal em 2017. O ministro Tarcísio participou de julgamentos históricos do TSE, como o que permitiu que candidatas e candidatos transgêneros fossem identificados pelo nome social na urna eletrônica. Antes de deixar a corte, o ministro Tarcísio relembrou os 8 anos dedicados à justiça eleitoral. Nada mais eu podia almejar, porque fui muito além, presidente, do que eu poderia sonhar. Na verdade, eu só tenho a agradecer toda a confiança que sempre me creditaram. Eu, por vezes, desconfiei verdadeiramente da minha capacidade para atender a tão relevantes chamados do meu país, advindos do Supremo Tribunal Federal, pela escolha nas listas, pelos presidentes das repúblicas com vários arcos políticos, ideológicos, dos colegas do TSE, né, homens e mulheres de intelectos variados, todos de inteligência fulgurante e, por vezes, ameaçadoras, né? Inteligências ameaçadoras. Quando eu paro para pensar e vejo o quanto o destino me reservou, eu só posso ser grato, presidente. Vossa Excelência foi e é um jurista, um cidadão e uma pessoa admiráveis e querida por todos nós.
e a missão foi bem cumprida e foi bem cumprida, como já observado. De modo que, em meu nome pessoal, que sou seu amigo há tantos anos, e em nome de todo o tribunal, e acho que posso dizer, em nome da República Brasileira e da democracia brasileira, nós agradecemos imensamente os bons serviços prestados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.